Oi, pessoal, eu sou a Angélica e sejam bem-vindos a mais um episódio da Maratona Inficast na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2025, cujo tema desse ano é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas do meu território. E no episódio de hoje nós temos a presença do Alan Patrício, que vai estar representando o grupo de pesquisa de astronomia e cosmologia, o GEPAC. Ele vai falar um pouquinho sobre os projetos que são desenvolvidos no laboratório e também compartilhar com a gente algumas reflexões sobre como a ciência ela pode enfrentar as mudanças climáticas a partir do nosso território amazônico. Roda a vinheta. Bom, Patrício, seja bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar o que é esse grupo de pesquisa GEPAC, o que vocês fazem, quais são as linhas de pesquisa que vocês assumem. Bom dia, boa tarde a todos. O grupo de pesquisa, o GEPAC, ele iniciou em 2022, só que a gente já tinha algumas ações que eram desenvolvidas desde 2017, né? A gente fazia observações celestes, fazia projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, né? A gente colaborava com o ensino dos alunos para preparação para OBA e MobFog, né? E também fazíamos astrofotografias. Então, o grupo de pesquisa ele teve a sua formalização em 2022, no qual o professor Fernando Dauigna é o professor coordenador, né? Mas as nossas ações são bem anteriores a isso, né? Inclusive, a gente fez a primeira observação do estado de Rondônia, né? Que foi uma observação, assim, propriamente dita, né? Com uma certa divulgação e uma quantidade bastante grande de pessoas, né? Que foi no ano de 2017 para finalizar um dos projetos que tinha sido desenvolvido para ensinar os alunos sobre astronomia para a preparação para a OBA e MobFog, né? E foi, eu acho que aproximadamente 1.500 pessoas que participaram dessa primeira observação, que foi onde a gente criou o nosso grupo, né? Juntamente com outros grupos de pesquisa e de astronomia daqui do município e do estado também de Rondônia. Uhum. E quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo atualmente? Bom, atualmente a gente tem projetos de extensão, né? E eles envolvem o projeto que é a utilização do planetário móvel para poder fazer as observações e também para poder fazer o ensino de astronomia, fazendo visitas em escolas, em instituições de ensino formal e informal, como, por exemplo, os museus, né? O museu daqui de Rondônia, de Porto Velho, do Complexo Madeira Mamoré, e também algumas escolas, como por exemplo a Escola Mariana, que foi a última visitada por nós, que foi acho que no mês, nesse mês ainda que a gente fez a visita, como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente tem também projetos de pesquisa, né, que são relacionados à captura de bólidos, que esse projeto é um projeto de coordenação do professor Fernando, né? Projetos também voltados para impressão 3D, para ensino de astronomia, para produção de materiais didáticos e também há alguns projetos que visam resgatar questões culturais, né? Como, por exemplo, a participação feminina das mulheres na ciência, que também é um projeto que tem a coordenação do professor Fernando, se eu não me engano, e do professor Laffert, né? Com participação também bastante massiva assim, de alunos, né? Alunos e alunas do nosso curso de licenciatura em Física e também do próprio campus, né? Que acho que nos últimos anos a gente, pelo quantitativo de professores que tem aumentado, a gente passou a receber alunos do ensino médio, que antes a gente não fazia isso por causa de questões assim mais burocráticas, né? Que para poder fazer uma visita, por exemplo, o aluno tem que ter uma série de documentos a mais e aí a gente não tinha assim tantos professores, né, para poder fazer essa preparação de documentos e também para poder acompanhar os alunos de uma forma mais próxima, né? Então a gente evoluiu nesse sentido aí nos últimos anos. Comentou sobre aquela participação de vocês lá no museu, aquela mostra. Como é que foi essa experiência? A mostra lá, a participação no museu, que foi o Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, foi a participação que deu início à nossa utilização do planetário, né, de forma, assim, bastante incisiva. A gente tinha um planetário desde setembro do ano passado, mas só que a gente, por questões assim de questões burocráticas mesmo e também questões de material, a gente não tinha como fazer um atendimento pleno, né? A gente só tinha um ar-condicionado, a gente não tinha os colchonetes ainda, né, que são utilizados para forrar e para permitir o conforto
dos observadores e dos participantes das sessões. E aí, com o passar do tempo e no decorrer desses meses, né, de setembro até janeiro, a gente conseguiu fazer a aquisição desses materiais por meio de projetos, né? E aí, acho que no início desse ano, a gente participou lá do primeiro, em março, se eu não me engano, desse ano, a gente participou da primeira noite no museu. E aí, nessa noite no museu, a gente fazia as sessões de planetário, que duram ali aproximadamente 30 minutos, né? Com a quantitativa de 35 pessoas, para não lotar tanto e não deixar o ambiente desconfortável. E nesse sentido a gente começou a fazer as ações a partir de março desse ano. Vai ter de novo, acho que do dia 4 de outubro, para comemoração do aniversário de Porto Velho. A gente vê, né, o grupo de pesquisa, o planetário, de uma forma geral, sendo utilizado como ferramenta de ensino, ferramenta de extensão, ferramenta de inclusão também, que a ciência é a inclusão, né? A astronomia faz parte de um processo de inclusão, um processo de pertencimento da nossa sociedade, também do nosso eu interior, né? Que quando a gente começou a formar civilizações, quando a gente começou a formar uma comunidade, a gente utilizava a astronomia para prever os ciclos de climas, né? Que a gente tinha, o momento da colheita, o momento do plantio. Então, o nosso objetivo tem sido satisfeito, né, nesse sentido, de mostrar para a sociedade, por meio do planetário, que a astronomia está bem mais presente do que a gente imagina, né? Com certeza. E como é que você acredita que esses projetos eles dialogam com a realidade amazônica e o tema Planeta Água? Bom, a questão da água, né? Eu estava pesquisando ontem, antes de fazer me preparando, né? E aí eu já tinha visto alguma coisa assim referente ao surgimento da água na nossa Terra, né, no nosso planeta. E uma das questões assim uma das ciências que pode explicar o surgimento da água é a própria astronomia, né? É uma pergunta bastante simples, né? Da onde surgiu a água? A gente está tão acostumado com esse componente, com esse composto químico, que a gente nem se pergunta assim de onde que ele veio. E a teoria mais provável é de que ela tenha visto uma parte do espaço, né, por meio de cometas que colidiram com a Terra num processo de formação bem, bem inicial do nosso planeta, e também por meio de asteroides, né? Essas pesquisas elas foram iniciadas lá em 1986, que foi quando o Halley passou por perto do planeta Terra, né? Ele vai passar só em 2060 aproximadamente. E aí eles fizeram um lançamento de uma sonda. Essa sonda captou a quantidade de água que se desprendia, né, do cometa. E aí, por meio dos dados, né, que foram de certa forma mal interpretados, eles associaram que essa água que era pertencente ao cometa também tinha as mesmas características da água presente na Terra, né? Só que com o passar do tempo, lá em 2006, 2005, novas pesquisas feitas pelos astrônomos descobriram que a água não era semelhante, né, à água desses dois pontos da Terra e dos cometas, né? E aí a teoria mais aceita foi de que a água que é presente, os cristais de gelo que são presentes nos asteroides, nos meteoritos que atingiram a Terra, que compõem essa parcela de água que a gente tem hoje em dia, né? Então, uma das teorias que é aceita hoje é de que a água da Terra provém de três origens. A primeira delas é da própria formação do nosso planeta. Então a Terra já nasceu com a quantidade de água, já se formou inicialmente com a quantidade de água. E aí, com o passar dos anos, né, dos milhões de anos, a Terra foi sendo bombardeada por esses corpos que constituem si um resto do nosso sistema solar inicial. E a gente tem a quantidade de água que a gente tem hoje, que cobre aí aproximadamente 70% do nosso planeta. Então a ciência ela consegue responder isso, a astronomia consegue responder essas questões, embora não tão perfeitamente, não tão de forma incisiva, mas a ciência e a astronomia elas têm parcela fundamental na resposta de questões principais como essas. E também na questão da gerência dos recursos hídricos, né? Se a gente fizesse a utilização dos recursos hídricos de forma indevida e de forma discriminada, a gente não conseguiria perdurar por, sei lá, mais 200 anos, mais 300 anos. E a ciência ela tem essa função, né, de fazer com que a gente
adquira uma certa criticidade com relação a como a gente gere os recursos hídricos, a água, né? E com base nisso a gente tenta aumentar o nosso tempo de vida na Terra, que a gente sabe que não vai ser para sempre, né? E é basicamente isso, a ciência tem esse poder, o poder de elucidar tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Como é que o grupo ele enxerga essa participação da ciência, em relação à sociedade e o território no contexto amazônico? Quando a gente foi fazer as nossas pesquisas, né, iniciais para poder implantar o planetário tanto fixo quanto móvel aqui em Porto Velho, a gente observou que alguns outros locais do nosso território nacional, eles são bastante assistidos com relação a essa questão da astronomia, né. Já aqui em Rondônia, talvez as nossas iniciativas que começaram lá em 2017, não só nossas, mas também de outros grupos de pesquisa e grupos de divulgação da astronomia, tem sido um pontapé inicial, né. Daqui a, sei lá, 20, 30 anos, talvez a divulgação científica no nosso estado, ela seja bem mais forte do que é. Mas é um serviço de formiguinha que a gente tem feito, né. E embora esse serviço ele tenha ganhado um corpo bastante grande, a gente observa que ainda é uma pequena parte da população que a gente tem atendido, né. A gente não consegue atender muitas pessoas por causa do nosso quantitativo, né, de professores e de alunos. Mas com o passar do tempo, talvez essas pessoas que a gente atende hoje, elas se tornem multiplicadores das nossas ideias ou das ideias da astronomia de uma maneira geral, né, e o nosso principal objetivo sempre foi esse, né, de fazer com que a ciência ela esteja disponível a todos. A gente olha às vezes para a astronomia e vê ela como sendo uma área da ciência que é pertencente apenas aos que têm um conhecimento um pouco maior, ou que têm uma formação, em licenciatura ou um bacharelado, mas a ciência, a astronomia especificamente, ela é uma ciência que ela é formada no âmbito mesmo do ser humano, no cerne ali da sociedade. Ela não precisava inicialmente de um telescópio de milhões ou bilhões de dólares para poder, ser construída, né, mas, precisava de somente 2 coisas, né, que era um par de olhos e a vontade de descobrir um pouco mais sobre o nosso universo, entender como ele funciona, e a gente tenta dar essa visão, né. A gente tem conseguido bastante, muitos avanços com relação a isso, e com o passar do tempo talvez a nossa ação ela seja, mais potencializada por causa dessas pessoas que a gente está atendendo hoje, né. Então o nosso objetivo tem sido esse, né, divulgar a ciência, e nesse processo de divulgar a ciência a gente tem atendido pessoas que, se não fossem pelo nosso grupo ou por outros grupos que surgiram nesse processo, né, a gente veria que essas pessoas não teriam conhecimento ou não teriam contato, direto com as coisas que são proporcionadas, por esses grupos, né, que é a observação celeste, que é a participação em um planetário, que é a visualização de, fragmentos de meteoritos e outras coisas assim nesse sentido. Então, o grupo de pesquisa tem essa função e a gente tem cumprido ela bastante bem. Vocês pesquisam algo relacionado de alguma forma com a água no projeto, no grupo de pesquisa? Esses tempos eu escrevi um artigo, né, que foi um artigo que eu acho que ainda está em processo de avaliação, e esse artigo ele tinha como função, explicar na verdade um dos fenômenos da Lua, né, explicar de maneira didática, que é o fenômeno da luz cinérea da Lua. Acho que quando a Lua ela está num processo, assim, de crescência, quando ela está saindo do processo de lua nova da fase de lua nova para a lua crescente, a gente consegue ver o contorno da Lua e a gente consegue distinguir uma parte mais, clara e uma parte mais escura, né, que a gente chama de luz cinza, né. E essa luz cinza, ela tem uma origem que é explicada justamente por causa da água que existe na Terra, né. Quando a luz do sol ela bate na Terra, ela é refletida em grande parte pela quantidade de água que existe, né, na superfície, esses 70% que cobrem a superfície da Terra, e essa reflexão da luz solar, ela vai bater na Lua e vai voltar para a gente, né, como se fosse uma terra cheia, né.
Então, assim como a gente vê a lua cheia, a Terra também tem fases para quem estivesse, por exemplo, na lua. Então, a gente costuma, sim, pesquisar, principalmente essa questão que eu acabei de falar, né, sobre a luz cinérea da lua, e também a questão da descoberta da origem da água, né? Que a água, igual eu falei, ela tem essas três origens, né? Que é a de asteroides, de cometas e da própria Terra, né? E essa é uma questão aberta ainda do nosso planeta, né? Então, a astronomia, de uma maneira geral, ela sempre pesquisa sobre a origem da água e também sobre o papel da água no entorno, né, do nosso planeta, né? Como, por exemplo, as marés. As marés, elas são afetadas pela atração gravitacional da Terra, da Lua, né? Então, essa explicação só foi conseguida a partir dos avanços da astronomia e também dos avanços do próprio Newton, né? Então, a astronomia está sempre ligada a isso. E o nosso grupo também, né? A gente não tem um projeto específico para tratar sobre a água, é, mas a gente sempre fala sobre a água e também sobre o processo de surgimento dela ao longo dos milhares de anos, dos bilhões de anos, né? Quando a gente vai falar sobre os planetários. Indiretamente, ela acaba sendo um material de estudo ali também, né. E o que significa a cultura oceânica para Rondônia, marcada por rios e diversidade cultural? A cultura oceânica, se a gente for observar, né, a nossa grande bacia hidrográfica e também a questão dos rios, né, que existem e que desaguam provavelmente e que vão desaguar no oceano, a gente tem uma certa linha de estudo, né. E aí, antes de vir para cá para o trabalho, pro IFRA, eu estava verificando, né, a questão do astrônomo, né, o João Salustiano Lira, que é o patrono da astronomia do nosso município. E ele utilizou a astronomia para poder fazer o margeamento de alguns rios, Rio Guaporé, o Rio Madeira. Então, a astronomia ela está em volta nisso, né? Então, a gente tem essa cultura de observar os recursos hídricos de maneira diferente de todos os outros países e também de todos os outros locais, né? Porque a gente está entre rios e essa questão da água ela é uma questão bastante presente na nossa ciência também, né? Quais estratégias vocês do grupo utilizam para, de alguma forma, tornar a ciência mais acessível e significativa para a comunidade? A primeira estratégia que a gente tem utilizado atualmente é a do planetário, né, que é a utilização dele para a divulgação da astronomia, né? As que a gente utilizava antes do planetário eram as observações e visitas às escolas, que a gente fazia já há bastante tempo, né? E trazer isso de uma forma mais acessível para a comunidade implica em utilizar uma linguagem que seja acessível para essa comunidade, né? Então não adianta eu simplesmente ir num local e dizer e falar sobre astronomia, mas falar de uma forma técnica, né? A gente tem que falar da astronomia com a linguagem que o povo escuta, né? Que as pessoas entendem, né? Então, se eu for falar sobre astronomia, for falar sobre efeito de maré, eh, efeito por exemplo, a formação dos anéis de Saturno, se eu for falar que quem fez as primeiras descobertas que os anéis de Saturno não eram rígidos, mas sim compostos por partículas, foi James Clerk Maxwell, provavelmente ninguém vai entender, ninguém sabe quem é Maxwell, né? Embora o meu objetivo como divulgador científico seja mostrar para as pessoas quem é Maxwell, eu acho que eu tenho que partir de um ponto em que eles entendam. E geralmente é essa metodologia que a gente tem utilizado, né? Eh, os alunos, em alguns casos, e na maioria deles, são os principais porta-vozes aí dessa questão, né? Porque eles têm uma linguagem que é uma linguagem que é entendida e compreendida pelos alunos, por eles mesmos, né? E compreendida também pelas pessoas que estão na comunidade externa. E a gente tenta sempre adaptar essas questões, né? Fazer com que a nossa linguagem seja a linguagem também das pessoas que vão nos ouvir, né? Como é que a saúde, a história, a educação, a arte ou até mesmo a astronomia, ela se conecta com a preservação da água e a justiça climática? É, a questão da astronomia, é, no caso da preservação da água,
a gente tem que observar essas questões que envolvem as origens, né? E também observar a questão da nossa própria história, né? Ao longo dos anos e também ao longo dos próprios desenvolvimentos. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma visita a algum local, geralmente a gente tenta fazer uma associação das coisas que estão no entorno para poder falar com as pessoas sobre os efeitos da astronomia e os efeitos astronômicos, né? Por exemplo, as marés, igual eu falei, elas não são associadas somente aos mares, né? Apesar do nome já ter uma origem basicamente voltada para essa interpretação, né? As marés, elas também influenciam na quantidade, na presença, no aumento e na diminuição do volume dos rios. Embora não seja tão evidente assim, mas a gente tem essa quantidade de água em uma determinada localidade aumentando ou diminuindo com o passar dos anos, né, com o passar dos dias. E o nosso objetivo também é esclarecer como que a astronomia ajuda na compreensão dessas questões, né? Eh, e a astronomia, assim, de uma maneira geral, está bem associada, né, ao cotidiano, não somente das pessoas que moram na cidade, mas principalmente das pessoas que moram em comunidades, por exemplo, ribeirinhas, né? Em uma das visitas que a gente fez, acho que em uma das comunidades, acho que foi Nazaré, se eu não me engano, ou foi Calama, mas uma dessas duas, a gente conversando com um caçador, né? Ele fazia o processo lá de caça dele, ele mostrou uma coisa pra gente que atualmente, naquele momento eu não sabia, né? Que o momento específico da caça é quando a gente está em lua nova. E aí ele foi me explicar depois o porquê que o momento da caça era um momento da lua nova, né? E era basicamente porque a lua nova ela não reflete luz do sol para a terra. E aí os animais eles se sentem mais seguros de sair, que é num momento de escuridão, né? Então a gente consegue pegar os animais fora da toca. Então a nossa ciência, ela não é somente uma ciência em que o professor ensina, o pesquisador ensina. Às vezes, se você for numa comunidade ribeirinha, por exemplo, que tem muito contato com essa questão da vazante, da jusante, de fases da lua e se adaptar a isso para certas ações que são cotidianas, se a gente prestar atenção nas falas dessas pessoas, a gente consegue aprender bastante, sim. Então, nesse caso, a astronomia, a divulgação científica e a divulgação da astronomia é uma troca, né? Entre aqueles que estão ali envoltos naquele meio, um meio eh, que a gente não foi criado, mas que eles entendem praticamente tudo daquela região, da natureza, e da gente que tem um conhecimento técnico, né? Então ele sabia do porquê, ele sabia que o momento da caça era o momento da lua nova, só que ele não tinha essa associação de que a lua nova é o momento em que a lua não está refletindo tanta luz para a Terra, né? Ele não sabia, por exemplo, as equações, mas ele sabia a vivência. Então, a astronomia, de uma forma geral, ela dialoga com a sociedade em qualquer ramo que você busque, assim, que você tente encontrar, né? Que ações o grupo de pesquisa ele acredita que são urgentes em relação à questão de mudança climática? As questões de mudança climática, elas são bastante. Por exemplo, a gente tem um exemplo bem clássico de como o aumento de gás carbônico, de dióxido de carbono, ou monóxido de carbono também podem alterar a temperatura de determinadas regiões de determinados planetas, né? Eu sempre, quando vou falar sobre os planetas, eu sempre tento fazer a pergunta para os espectadores de qual é o planeta que é o mais quente do sistema solar. E aí, geralmente, algumas pessoas falam que é Mercúrio, né? Porque ele é o mais próximo do Sol. Mas só que não é. A gente observa pelas medidas, por exemplo, as medidas que foram feitas desde a década de 70, e até antes, talvez, que o planeta mais quente do sistema solar é o planeta Vênus, que é um planeta que tem uma grande quantidade, que é o segundo planeta do sistema solar, está a 100 milhões de quilômetros, é o dobro do primeiro, né? Que é Mercúrio.
e mesmo assim ele é o mais quente, tem uma temperatura de 480 graus Celsius, né? Mas isso em virtude da grande quantidade de gás carbônico presente na atmosfera desse planeta, né? Que aumentou o processo de efeito estufa, fazendo com que a quantidade de radiação solar que é emitida pelo Sol e que chega nesse planeta seja praticamente toda absorvida, né? Quase nada é refletido. Então, quando a gente mostra esse exemplo, e também mostra o exemplo de Marte, né, que evidências mostram que ele anteriormente tinha uma atmosfera e que com o passar do tempo ela foi varrida pelos ventos solares, né? A gente observa que a questão tanto da atmosfera quanto das mudanças climáticas, elas são eminentes, né, de serem não tratadas, mas diminuídas, né? E a compreensão de outros planetas e da dinâmica desses planetas com relação ao nosso Sol vai ajudar a entender, por exemplo, como é que a gente vai evoluir com o passar dos anos, né? Como é que a gente vai estar daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, e se vão haver condições ainda para a gente, mesmo estando em uma área que a gente chama de zona habitável do nosso sistema solar, a gente ainda conseguir ter vida no nosso planeta, né? Então, a ciência, a astronomia explica isso, né? E ela dialoga praticamente em 100% aí com essa questão das mudanças climáticas. A gente chegou à reta final do episódio. Que mensagem o grupo ele gostaria de deixar para a comunidade que está ouvindo, tanto acadêmica quanto a comunidade externa? O nosso grupo de pesquisa ele tem a função de divulgar a ciência, né? Mas só que além de divulgar a ciência, a gente utiliza a divulgação da ciência como uma forma de fazer um trabalho social. Então não é somente divulgar a ciência. Porque se esse fosse o objetivo, a gente faria outras ações, né? E essas ações, elas provavelmente elas teriam um mesmo impacto, ou talvez impactos diferentes aí com relação à nossa atuação na sociedade. Eh, Além de divulgar a ciência, a gente tenta também inspirar, né, as novas gerações, de que a astronomia é um caminho para a compreensão do universo e também a compreensão de si mesmo, né? Quando a gente fala sobre astronomia, geralmente, igual eu falei anteriormente, as pessoas associam a astronomia com algo voltado para a ciência de ponta, né? A gente associa automaticamente a James Webb, a Hubble, a sondas Galileu, Perseverance e assim vai, mas a astronomia ela está presente em praticamente todas as coisas que a gente vê no nosso cotidiano, né? A astronomia ela está presente desde o momento em que você pega um celular para ligar um GPS, né? Para ver uma distância, uma posição que você vai ter que estar daqui a 2 horas, né? Até a contemplação, que é a contemplação do céu de forma praticamente lúdica, por exemplo, que é o que a gente faz para determinar as posições dos corpos ou para observar as estrelas de maneira contemplativa, né? Então, a astronomia ela está presente em praticamente tudo que a gente conhece e dessa maneira a gente pode dar diversas interpretações para a astronomia, né? A gente pode dar diversos enfoques para essa ciência, né? E quem quiser falar sobre astronomia, quiser saber um pouco mais sobre astronomia, siga as nossas páginas, né? Que no caso seria o @astroifro, né? Que é uma página de divulgação científica que a gente tem, que é ligada ao grupo de pesquisa, que surgiu lá em 18 de abril de 2018, né? Que é a página mais antiga de divulgação científica do nosso estado, né? Voltada para astronomia, lógico. E a nossa mensagem é essa, né? A astronomia ela está presente em tudo, né? E o nosso trabalho é um trabalho, além de científico e de divulgação científica, também um trabalho social, né? Para fazer com que as pessoas compreendam que a ciência ela está presente em todas as áreas do nosso conhecimento. Bom, Alan, muito obrigado pela presença, a gente aí fica muito grato e a gente gostaria de te presentear com esse botãozinho do Opa, IFCast. obrigado. Espero que tenha gostado. Vai para minha coleção isso aqui. Eh,
E para você que está nos ouvindo, a ciência ela só cumpre o seu papel quando chega até as pessoas. E nós acreditamos que valorizar a cultura, a educação e a divulgação científica é fundamental para que a sociedade compreenda a importância da água e da preservação ambiental. Esse foi mais um episódio da Maratona Eficast 2025. Até mais!